Olá, paz do Senhor para todos, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se você gostar desse vídeo, já se inscreva, deixe seu like e compartilhe para que mais pessoas possam estar sendo edificadas por essa palavra. Hoje estarei passando para deixar uma breve palavra de meditação, Se encontra no livro de Romanos, capítulo 6, do versículo 1 até o 23, que vai falar, sobre a graça e livramento do império do pecado. Primeiramente, vamos fazer uma oração, para que o Senhor possa falar grandemente, através dessa palavra conosco. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor Deus, nós entramos diante da Tua presença, pedindo perdão pelos nossos pecados, nossas falhas, te pedindo, Senhor, que nos cubra com Teu sangue, acampa Teus anjos ao nosso redor, guarda nossa mente, nosso coração. Abre, Senhor, nosso entendimento nesse momento para que a Tua palavra possa falar grandemente aos nossos corações, Senhor Deus, até o nosso profundo da nossa alma, Senhor Deus. Seja bem-vindo, Espírito Santo, neste lugar. Fala com cada um, Senhor Deus, que for parar para ouvir essa palavra, Senhor Deus. Fica conosco, Senhor Deus. É o que eu oro e te agradeço. Amém. Vamos lá. Diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com Ele na semelhança da sua morte, também o seremos da sua ressurreição. Sabemos isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que com o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vos considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não fará domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, e libertados do pecado fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade,
para maldade. Assim, apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque quando ereis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinheis então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim dela é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Porque por Cristo Jesus nosso Senhor. Então, irmãos, essa é uma palavra, né, que infelizmente, né, hoje em dia já não faz muita questão de ser pregados nas igrejas, né, em lugares, né, em congresso, a respeito do pecado, né, porque falar sobre o pecado, né, nos confronta, né, porque hoje em dia nós estamos vivendo um mundo, né, onde o certo é considerado errado e o errado considerado certo, né, uma inversão tamanha de valores, né, e muitas pessoas deixam de falar, né, acerca desse assunto do pecado, né, porque com medo, né, de perder membros nas suas igrejas, com medo de ofender alguém, né, mas a palavra do Senhor é que liberta, né, a palavra do Senhor fala que conhecereis a verdade vos libertará, né. Nós temos que aceitar a palavra do Senhor como ela é, não temos que enfeitar a palavra, né, para agradar um ou outro, não. Nós temos que falar a palavra do Senhor do jeitinho que está escrito aqui, né? E procurarmos obedecer a palavra do Senhor, né? Eu venho falando, né, acerca, né, desse assunto, né, do pecado, porque, assim, o Senhor já tem feito grandes coisas na minha vida, né? E me libertado, né, de muitas coisas, né? Me tirado de um lamaçal de pecado, onde eu vivia na escuridão e onde ali eu procurava agradar a carne, né? Não fazer a vontade do Senhor. A partir do momento que eu comecei a fazer a vontade do Senhor, né? E não querer mais viver no pecado, hoje eu tenho paz dentro do meu coração, né? Nós temos paz quando nós deixamos o pecado e lutamos contra a carne, né? Nós temos a verdadeira paz do Senhor, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente e o nosso coração. Não é fácil, irmãos, sair, né, do pecado, lutar para sair do pecado, porque é uma luta muito grande, né, contra o Espírito, né, de Deus, contra o Espírito de Deus lutando contra o mal, né, porque quando nós estamos tentando sair de um determinado espinho da carne, né, algum pecado na nossa carne, o inimigo ele luta com todas as forças para que nós voltamos a praticar aquele velho pecado, né. Nós somos tentados ali naquele ponto, né, fraco que nós temos é onde o inimigo vai nos tentar, né. E aqui no 7 fala assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado. Porque a partir do momento, irmãos, que Jesus morreu na cruz, né, ali ele morreu pelo nosso pecado, né, para que nós fôssemos salvos, né, e para que deixasse a graça do Senhor conosco, né, e que se nós pecássemos, nós teríamos um advogado, né, que é fiel e justo para defender nossas causas, né. E muitas vezes nós não damos valor, né, à morte de cruz de Jesus, né, e temos que lembrar todos os dias que o preço que Jesus pagou na cruz foi para que nós não sofrêssemos, né, e muitas vezes nós somos ingratos, né, porque nós não valorizamos a cruz de Cristo, né, o sofrimento que ele passou lá na cruz, né, por amor a cada um de nós, né, e pela a sua misericórdia sobre as nossas vidas, né, porque por nós mesmos, né, nós merecíamos nem estar vivo, né, porque nós somos falhos, pecadores, ingratos, né,
E diz assim no 7, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Muita gente não entende, mas morrer é morrer para as coisas do mundo. É falar para nós mesmos, né? A partir de hoje eu não vou agradar mais a carne, não vou fazer a vontade da carne, vou fazer a vontade do Senhor, ainda que seja difícil, vou lutar contra o pecado, né? Vou sair dessa prática que só acaba com a minha vida, né? Teve um dia, irmãos, que, saindo um pouquinho do assunto aqui, eu conversando com uma pessoa, né? E eu falei sobre essa pessoa que, a partir do momento que eu decidi não viver as coisas do mundo, o Senhor fez grandes coisas na minha mente, no meu coração, né? Hoje eu tenho outro semblante. Eu tinha meu semblante triste, caído. Eu era depressivo, né? Tinha depressão, né? Depressão não é só por causa do pecado. Às vezes é coisas espirituais, é coisa de enfermidade mesmo. Nós não podemos generalizar, né? Tudo. Mas eu era uma pessoa depressiva e vivia como se eu vivesse na escuridão, né? Antes de conhecer Jesus profundamente, porque eu sempre fui da igreja, né? Mas eu não conhecia Jesus de fato, não tinha intimidade com Ele. A partir do momento que nós conhecemos Jesus de fato e passa a termos a intimidade, Ele faz uma grande transformação na nossa vida, né? E eu fui curada da depressão, né? E pecados ali que eu tinha, que era muito difícil para muitas pessoas, é como uma droga, né? E o Senhor me libertou daquela determinada prática de pecado que só me fazia mal, né? E eu fui liberta ali, tive vontade de não praticar mais aquilo, não ver porcaria, né? Essas coisas, que eu não vou falar o nome aqui, mas eu acredito que para um bom entendedor, um pingo é uma letra, né? Então, vamos ser mais específico, né? Eu sei que os irmãos vão entender o que eu tô falando, né? Coisas hoje em dia que prejudicam muito a mente das pessoas, né? Pecados, né? Que entra através dos nossos olhos, né? Isso, se as pessoas soubessem, lutaria com todas as forças para sair dessa prática de pecado. São os pecados sexuais, né? Através de coisas que nós vemos, né? Porcaria pela internet, essas coisas, né? Isso acaba com a nossa mente, acaba com a nossa autoestima, né? E deixa o Espírito Santo de Deus triste, né? A partir do momento que o Senhor me libertou disso, eu tive uma mente livre, eu tenho uma mente leve, um espírito leve, tudo leve, né? Eu não tenho pensamentos como eu tinha antes, né? Pensamento de morte, só pensamentos ruins e nem perturbação do inimigo na minha vida mais sobre isso, né? Então, irmãos, lute com todas as forças para sair desse tipo de pecado, né? Qualquer tipo de pecado, né? Porque pecado, pecadinho é tudo um pecado só, não tem... diante de Deus tudo é pecado, né? Mas logo a seguir vai dizer assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Né? Como eu havia falado, né? Nós temos que lutar todo dia para viver para Deus, né? E não viver agradando ao mundo e usando o nosso corpo para praticar o pecado, né? Coisas que desagradam a Deus. É possível, sim, irmãos, sair dessa vida de pecado. Basta que nós queremos e nos esforçamos. Porque muita gente fala, eu não consigo sair dessa vida de pecado. É possível, não é fácil, mas é possível. Coloca o Senhor na direção da sua vida e pede para que Ele possa te ajudar, né, a sair dessas coisas da carne que não agrada ao Senhor. Procura viver uma vida segundo o que a Bíblia nos ensina, né? Uma vida de santidade, né? Porque a palavra do Senhor fala que santificação, né? Sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós temos que procurar ser santo através dos nossos olhos, a nossa língua, o que nós falamos, o que ouvimos, né?
e não deixar entrar no nosso coração essas coisas, contaminar o pecado no nosso coração, né? E procurar agradar a Deus, irmãos, que quando nós procuramos agradar o Senhor, viver na obediência, né? Grandes coisas o Senhor faz em nossas vidas. Não tem coisa melhor do que você ter paz, uma paz que excede todo o entendimento, a paz de Cristo dentro do seu coração, na sua vida. Hoje eu sou testemunho vivo do que o Senhor já fez na minha vida, né? Do que eu era antes, do que eu sou depois, né? Eu sou outra pessoa porque o Senhor fez grande coisa na minha vida, me curou de depressão, eu saí do lamaçal de pecado, vivia na escuridão, hoje eu estou na luz, né? Quando o Senhor fez a cura dentro de mim da depressão, eu senti como se eu estivesse saindo da escuridão de um buraco negro e saindo para a luz. Ali foi isso que eu senti, irmãos. E eu sei que, olhando assim, para quem não me conhece, né, vai perceber um semblante mais alegre, um semblante mais suave. Eu não tinha esse semblante, hoje eu tenho, porque o Senhor fez grandes coisas na minha vida e eu creio que o Senhor fará na vida de cada um de vocês também. Basta cada um lutar para não viver pecando. Procure viver uma vida que agrade o Senhor. Eu espero que você tenha gostado dessa palavra. Se gostou, se inscreva, compartilhe para que o Senhor possa abençoar mais pessoas, né? Deixe seu like para que esse vídeo possa alcançar os maiores números de pessoas, para que o Senhor possa fazer grandes coisas na vida das pessoas que for parar para assistir esse vídeo. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor Jesus. E até breve, se Deus quiser.